Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Edivane Miguel, a lourinha do Pobrecast Mineiro, a loura que ostenta sem dinheiro, porque hoje eu estou produzida dos pés à cabeça pela Ravena Moda e gostaria de mandar um grande abraço para a Iris, a Manuela, que faz a minha maquiagem, e o Juninho do estúdio Alê Soares. E eu quero apresentar para vocês, como sempre, a minha companheira de bancada. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pobrecast. Eu também estou vestida dos pés à cabeça pela Zinzane Boulevard, na pessoa da Débora, da Luana. Muitíssimo obrigada, meninas, pela parceria. E também pelo Estúdio Júnior Furtado, né? Que tive aí a ajuda da Raquel, da Oni, da Paola e da própria Júnior para poder montar isso aqui, né, gente? E eu quero ver esse look, porque a gente gosta. Ah, a gente gosta? A gente gosta de ostentar, a gente gosta de ostentar. Maravilhosas. Tá linda, 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 linda. Também vou mostrar o meu da Ravena. É muito lindo. Já fiz até uns stories hoje com essa roupa maravilhosa. Bonita mesmo, eu adorei esse daí. E o gelinho do Rei Bi, eu gostaria de agradecer o Gelos Rei Bi, que tá ali na nossa mesa. Gente, eu estou aqui para apresentar a vocês umas meninas que elas representam uma categoria muito especial, que são as babás. Recentemente, o jornal Estado de Minas postou um trechinho falando das babás de luxo. Eu fiquei encantada com essa reportagem, porque lá, Belo Horizonte é uma das capitais, assim, que tem um dos salários melhores de babá, só perde, acho, para São Paulo. Eu gostei muito disso e, como faz muita parte da minha vida, eu gostaria de prestar uma homenagem a essa categoria, que tem muito amor pela profissão. Então, eu chamei aqui a Maria Aparecida, a Lena, que é minha irmã, e a Yolanda, que se tornou minha grande amiga. E eu quero que vocês contem um pouco sobre essa profissão de vocês, tudo que vocês representam na categoria. Aí eu recebi vídeos lindos das suas patroas, com muitos elogios, de gratidão pelo amor com que vocês criam as crianças, porque muitas delas viajam muito, ficam muito fora. E quando elas estão fora, vocês, além de ser mães em casa, ter seus filhos, vocês estão ali, cuidando dos filhos delas com amor e carinho, como se fossem seus. Me conta aí. Eu vou apresentar. Primeiro, eu quero que a Yolanda se apresente aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Yolanda. Então, eu trabalho como babá desde os 16 anos de idade. Eu vim por uma necessidade, né? Sou do interior e venho de uma família numerosa, de 10 filhos. Então, houve a necessidade de vir para ajudar a minha mãe em casa, né? E meu pai faleceu, eu tinha 16 anos de idade, então foi uma forma de estar ajudando minha família. E com experiência, trabalhei na primeira casa 10 anos, que foi com a família Lara Rezende, e disso fui adquirindo experiência e fiz vários cursos na área para estar me qualificando. E estou formando agora em psicopedagogia, que é uma área que eu amo. E, assim, eu trabalho com amor e faço o que eu gosto, que eu acho que é o mais importante. Ser babá, antigamente, as pessoas tinham muito preconceito de babá. Era um trabalho que ele não era valorizado. Era um trabalho que não tinha o valor que tem hoje. Hoje ganhou glamour, hoje ganhou nome no mercado, né? O nosso salário chega muitas das vezes a ser muito mais alto. Maior do que pessoas que trabalham, às vezes, até num escritório. Sim, de secretárias, assim, de presidência. Então, assim, a gente tem realmente um salário hoje muito melhor. Nós temos várias oportunidades de ir para outros países, como eu já fui, as meninas aqui também já tiveram essa oportunidade de viajar em classes executivas de avião. E, assim, babá hoje, na verdade, está se tornando uma profissão até de luxo, né? De luxo. Essa reportagem exatamente falava isso. As famosas babás de luxo. Porque você está cuidando do bebê. Então, onde o bebê, os patrões o bebê está junto, você está ali. Então, se for para Nova York, igual a Cida foi para Inglaterra, aqui, ó, tem aqui a Lena que está com o passaporte dela ali, já com visto, vai viajar agora. Para onde você vai? Eu vou para Nova York? Nova York, e em dezembro eu vou para Holanda. Que chique. E o que é melhor, Carol? Ostentando sem dinheiro, porque quem banca são os patrões. Claro, né? Olha aí.
Lena, fala um pouquinho de você pra gente. Olha, gente, então é o seguinte, né? Meu nome é Helena, né? Sou irmã da Lourinha do Pobrecast. E eu achei muito engraçado quando ela inventou esse negócio do Pobrecast está ostentando sem dinheiro, porque realmente a vida da gente não é uma vida de derrota. E muitas das vezes a gente é feliz da forma que a gente é e, como se diz, nem tudo é o dinheiro. Às vezes a gente não tem R$1 no bolso, mas a gente está ali feliz e, como diz ela, ostentando, né? E aí, então, eu trabalhei 20 anos na área de saúde, né? Tenho aqui a minha carteirinha de auxiliar de enfermagem. E eu tirei ela do hospital para ela trabalhar de babá. Saí Legal. Aprendi demais, amo a minha profissão e saí da área de saúde para ser babá. E se você não sabe, hoje é o Dia Internacional do Técnico de Enfermagem Auxiliar. Então, parabéns. Parabéns pra você. Parabéns pra Então, nós. quando a gente entra na casa de família, a gente não entra simplesmente assim, como uma babá. No meu caso mesmo, eu pego recém-nascido e fico ali até o período que a mãe quer. Nesse período, todas as casas que eu entrei para ficar 6 meses, eu fiquei 7 anos. Elas 5 não anos. querem entregar, também. devolver a 10 gente, é muito anos. engraçado. Aí nessa casa que eu estou hoje, que eu vou mandar um beijão para minha patroa, tem 4 anos que eu estou lá, eu cuido de 2 crianças. Então a gente sempre pega uma mãe que acabou de casar e que teve o seu primeiro filho. Então a gente entra ali para poder passar tranquilidade para os pais, Ensinar experiência, cuidar do bebê. A gente entra como uma ajudadora, como uma educadora, como uma psicóloga. Psicóloga também, Então, porque muitas mães através dessa choram na hora que vai dar mamar. A gente enriquece, a gente adquire muito conhecimento, como no meu caso, eu conheci vários estados do Brasil através da minha profissão. Estou realizando um sonho. Esse ano vou para fora. Aí me pergunta se você tem dinheiro. Não! Eu não tenho dinheiro. Aí eu falo, o pessoal lá do meu interior, sempre que eu viajo, eu filmo, eu estou ali no avião, estou filmando, o pessoal falando, Praias lindas, ela tá né? nadando Verdade. dinheiro. Eu não tenho um centavo. Então, é tudo os patrão que banca. Então, através disso aí, a gente conhece a cultura do lugar, a culinária. A gente aprende a crescer. E são os méritos do seu trabalho, na com verdade, né? conhecimentos. O que a gente está ali cuidando é um bem da pessoa, entendeu? É a coisa mais preciosa, que é o bebê, né? E aí Isso, é a eles criança. você cuida com carinho. E onde o bebê for, vocês têm que estar lá. Então, nada mais justo do que eles levar você junto com tudo. E a responsabilidade Com não é certeza. ser só babá. O pessoal fala, é babá, que ótimo, ganha bem. Não, gente, a responsabilidade Cuidar de uma criança é muito. enorme. Na verdade, Não é a mesma coisa de ter seu filho. eu falo muito que a gente não cuida só do bebê. Porque a gente entra Cuida da numa família casa com um também. bebê recém-nascido, a mãe, às vezes, muitas das vezes, a mãe precisa muito mais de cuidado do que o neném que a gente está Ela tá cuidando. sensível, acabou de passar por um Né? turbilhão de Exatamente. coisas, né? Num O parto. corpo dela está passando certeza. por um mundo de hormônio. Esse Então, a tem, gente, por muitas vezes, a gente cuida muito mais da mãe, Da família. da família num todo. Porque você tem que estar muito preparada psicologicamente para lidar Exatamente. com a família, com as vozes. Eu assim, igual, eu todo mundo. mandar um beijão para Fernanda, para o Rodrigo, para a família toda aqui, que são pessoas maravilhosas. Eu trabalho há quase 3 anos e meio com eles já. E por muitas vezes a Fernanda está doente, o Rodrigo está doente, a gente está ali, tem que dar o cuidado para eles, né? Então, assim, e a gente acaba fazendo parte da família, porque a gente cuida do bem mais precioso que eles têm, Sim. Isso. né? Verdade. Eles têm um mundo de bens, mas A criança é o nada maior. vale, não existe carro, não existe casa, não existe dinheiro, existe nada. não existe avião, não existe nada que valha mais do que o Isso. seu filho. Outro dia... Né? E eles reconhecem quando você cuida bem. Eu sei que tem muitas pessoas aí que entram no ramo de babá porque fica deslumbrado com o Sim, dinheiro, é mas não verdade. tem amor à Não, profissão. isso. E acaba sujando a profissão, acaba Tem que ter fazendo vocação. coisas erradas. Só que assim, quando você faz seu trabalho direito e as mães, elas reconhecem de uma tal maneira que elas te defendem. Isso. É verdade. Entendeu? Eu tenho um histórico, eu vim pra cá muito pequena, então eu comecei a cuidar de neném também. E eu era pequenininha, eu tenho acho que uns 22 anos, mais ou menos isso, 23, não me recordo. E eu tentei outras profissões, mas toda vez que eu tentava outra também. profissão, aí eu sentia saudade do salário de babá. Ah, eu também. Eu tentei mudar de profissão. Eu tentei várias vezes, aí eu sentia saudade. Aí eu voltava. E assim, era só mandar mensagem pra elas. Oi, eu tô disponível.
rapidinho, entendeu? Você não precisa de... Quando você faz o seu serviço direito, né? Você tem que ser aquela pessoa que realmente você vai, né, ser uma profissional, amiga, mas você tem que mostrar o seu profissionalismo. Eu acho que né? o amor fala muito alto, então, né? assim, O carinho e o amor. Você tem que ter, né, aquele carinho, você tem... não é você chegar lá e dar uma comidinha à criança. Não. Só dar um alimentar e dar banho, isso, não é. Não é isso. A Você mãe tem que... pode viajar, você tem que estar ali o tempo todo, é você que vai educar aquela E como é que criança. você começou essa profissão, Cida? Eu comecei a trabalhar aos 13 anos e sempre onde eu trabalhava tinha criança, então mexia com tudo, né? Criança, casa, e aos 19 anos eu vim para BH. Então trabalhei em outras funções, né? E uma amiga minha precisou de uma pessoa que substituísse, né? A criança fez 3 meses e ela... Quem vou colocar? Me pegou, é você mesmo. E aí você ficou. Então, eu caí de gaiata nessa, né? Então, eu fiquei, né, com essa família 3 meses e depois ela me apresentou a outra família. Você teve um histórico né, passou um perrengue uma vez, que você teve que fazer um tratamento caríssimo. Isso. E eu lembro, a gente se conhece há muito tempo, e eu lembro que você teve regalias que poucos teriam porque você era babá. Me Isso. conta essa história aí. Não, eu tive um problema de saúde, tive que internar. Então, assim, meu patrão me ajudou muito, né? Ele ia no hospital para me visitar. Posso falar o nome? Do que, do hospital? Do patrão. Não, pode. Eles mandaram todos que eu conversei, eles mandaram um oi, mandou um abraço para você, mandaram vídeos. Eu trabalho com o Dr. Marcos Vinícius Bolivar, um cardiologista, né? Muito conhecido. Então, assim, ele me deu, né, todo o aparato que eu precisei. Ele ia no hospital me visitar. A esposa dele também ia me visitar. Então, assim, foi uma grande ajuda. Porque eu estava lá num convênio médico e tudo. Mas ele, com a presença dele, foi diferente. Entendeu? Eu trabalhei em hospital há muitos anos e eu sei do que você está falando. Quando você tem um nome de referência, né, na frente. Isso, a pessoa cuida, né? Porque a partir do momento que eu falei que meu patrão queria falar com a médica plantonista, ela perguntou quem é. Tudo mudou. Aí eu falei o nome dele. Aí as coisas já foram... As portas abrem, né? Então, assim, a gente tem, né? A gente está ali trabalhando, mas se a gente está fazendo direito, quando a gente precisa, eles estão ali para dar o apoio para a gente também. Você é uma babá internacional. Conta pra Carol aí essa história aí. Vou te contar. Eu tô achando que eu vou mudar de profissão. É muito gostoso, Carol. Eu fui trabalhar com a família que é a criança é sobrinho da minha atual patroa. Então, ele tinha 3 meses e meio quando eu fui trabalhar com ele. Então, quando ele tinha 4 anos, o meu patrão chegou para mim e disse: Cida, recebi uma proposta boa para a Inglaterra. Eu gostaria que você fosse. Insiste mais um Isso pouquinho. é ótimo, porque você vai sem se preocupar com nada. Você tá indo com apoio. Sim, Então, com assim, certeza. era um sonho que eu tinha. Que eu sou de Valadares, né? Então, é Valadores, né? Valadares. Valadores. Então, assim, todo mundo ia. Você fica pensando, gente... Será que um dia eu vou? Será que eu vou? Eu trabalhava com a menina Bárbara. Um dia eu falei com ela assim... Avião passou? Eu falei, um dia eu ando de avião. Ela olhou pra mim. Ah, Cida, você não vai andar de avião, não, você é pobre. Andou e ostentou R$100. Eu falei, menina, você vai ver eu andar de avião ainda. Então, assim, aí meu patrão chegou e falou, Cida, eu recebi essa proposta, eu gostaria que você fosse. E essa, de fato, foi a sua primeira viagem de avião? Minha primeira viagem Já de pro avião. exterior? Já pro exterior. Isso sim é sustentar. Sem dinheiro, né? É isso aí. Não, e o melhor, você tem 24 horas para decidir.
tá? Eu não. Eu falei, oi. E você foi em época de frio ou época de calor? Eu cheguei lá no mês de junho, então o verão, né? O verão. Ufa. Pelo menos, né? Imagina. É no correr atrás de Facebook pouco, dela, é tudo bem. cheio de fotos. Aí eu falei assim, gente, 24 horas eu tinha para decidir minha vida. Então chorei, né? Eu não dormi, chorava, ligava para um, ligava para outro e tal. Eu vou. Então, assim, eu tive 24 horas para decidir minha vida, para arrumar tudo, visto, né? Passaporte, que eu não tinha nada. E eu embarquei nessa. Isso é que é entrar de supetão, né? Na situação. Sim, eu embarquei nessa. Foi bom. Foi difícil? Foi. Não foi fácil. Entendeu? Você chegar num país, você não sabe dar nem bom dia. Foi fácil. Chora não, Cida. O importante é que você foi no país que a rainha morou. certeza. Você realizou seu sonho. Não foi Realizou seu fácil. sonho. Mas, aos poucos, eu fui me adaptando, sabe? Fui conhecendo brasileiros que moravam próximo. Então, eles falavam, Cida, vem pra cá final de semana. Eu ia pra casa deles e por aí eu fui. Eu era muito dependente do meu patrão. Aí, um dia, comprei uma máquina fotográfica, ela travou. Eu falei, eu não vou pedir favor a ele mais. Eu tenho que me virar aqui sozinha. A chave virou. E fui pra loja fazer a troca. Aí cheguei lá, decorei bonitinho como eu tinha falava, mas não me entendiam. Veio mais um funcionário, veio mais outro funcionário. Quando eu vi, tinha 6 funcionários perto de mim. Eles perguntavam, na sua família não tem ninguém que fala inglês? Não. Aí uma funcionária me encatou, me levou lá onde tinha as máquinas fotográficas e falou comigo que a minha não tinha. Que ideia Tinha boa. outra, mas eu tinha que voltar 20 libras. Nossa, Deus do céu. Perfeito. Só fiz assim pra ela. Fui no caixa, paguei. Fui embora com a máquina nova. Eba. Falei, a partir de agora, eu me viro aqui sozinha. E a partir daí, você começou a tirar aquelas fotos lindas que tem no seu E a partir Instagram. daí, eu comecei a me virar sozinha. Arrumei um namorado. Gente, eu tô Que é a melhor falando, parte. Cutuca mais um tiquinho, vai. Aí arrumei um namorado que também me ajudou muito lá, entendeu? Ele me ajudou muito. Ele é africano, que mora lá. Ele é da cidade do Lubango. Olha. Então, ele me ajudou muito. Então, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Eu conheci várias culturas, né? Colômbia, México, Índia, Portugal. E aí você voltou e continuou trabalhando com a mesma família? Ou você já voltou para outra família? Não, voltei e continuei trabalhando com a mesma família. Quando eu saí de lá, a criança, o Felipe, que eu adoro, tem a Sofia também, ia fazer 11 anos. Uau. Hoje já tá um Então, rapaz, o hoje Felipe, ele tá né? com Eu vi 19 anos. O vídeo dele, tá? É enorme. Então, assim, foi uma experiência muito boa, entendeu? Então, às vezes, você passa raiva, né? Nada é... Nem tudo é flores, nem não. tudo Nem são tudo é flores. perfeito. Como São toda flores. profissão. É, né? com Nem sempre a gente Então, tá... tem dia que você fala, ai, Tem meu dias Deus. muito difíceis. Tem profissões que vamos supor, vou dar um exemplo aqui do Ricardo, né? Que é meu namorado. Ele, eu tô estressado com a minha profissão. Ele senta no computador e fica mexendo com números. É estressante. Claro. Mas chega na hora do almoço, ele para. Aí ele volta daqui 1h30. Isso. Aí chega, dá 3 horas da tarde, ele para lanchar. Daí dá 5 horas, ele tá vindo embora. Entendeu? E nós, não. A gente é ali o tempo Full todo. time, né? O tempo inteiro. E a gente tem que lidar com um dia a mãe sensível, outro dia ela tá chateada, outro dia ela tá bem. Aí tem às vezes tem a sogra que vem, aí dá um palpite. A cunhada. Você não sabe se você fica por conta da sogra ou se é da outra avó, que as duas têm ideias diferentes. Exatamente. Você tem que ter uma postura que você não pode desagradar ninguém. Não. Isso o psicológico da gente tem que ser bom. Você tem que saber ter um jogo de cintura. Entendeu? Você tem E vem que uma ter. avó, não é assim que faz. Aí passa 5 minutinhos, vem outra avó, que não sei o quê. Então, você tem que falar assim, não, eu vou fazer o que os pais
estão querendo, mas nem sempre, às vezes a mãe é mais sensível. Eu faço o que a minha mãe quer. Aí o marido não faz o que você fica maluco. Então você tenta fazer o que você sabe, usando um pouco de informação de cada um ali para você não pirar um pouquinho. Exatamente. E muitas vezes, na verdade, o que acontece? A gente deixa de viver a vida da gente para viver a vida Porque deles. passa a semana toda. Exatamente. Vocês dormem lá. Sim, Isso. 24 horas eu trabalho full time. 24 horas eu entro segunda-feira, né? 7 da manhã e saio na sexta-feira às 4 da tarde. Então, e assim, já cansei de trabalhar final de semana. Eu fiquei também como ela, fiquei 2 meses fora do Brasil. Né? A Yolanda mora num condomínio chiquérrimo, minha filha. Porque sério, chiquérrimo, sério. Né? E assim, você imagina, eu tô cuidando do filho, né, do outro, e o meu filho tá no Brasil 2 meses. Como será que ele tá? Então, fácil não é, não. É uma dedicação. Eu falo que, assim, talvez seja uma das profissões que mais exija amor e dedicação da gente. Eu, além de trabalhar durante a semana, eu faço os plantões. Porque, às vezes, você quer ter algo. Sim, propósitos. Você tem propósito para realizar, né? Então, para que você consiga, você tem que trabalhar. Então, assim, eu tenho os plantões, né? A Alice e o Pedro, adoro de montar. Agora tem a Liloca. A Liloca também é um amor de pessoa. Você entendeu? Então, você tem crianças diferentes. Você tem pais, entendeu? Então, você tem que ter assim, gente, hoje eu tô... Noutra casa. Então, hoje a coisa é assim. Então, você tem que manter uma ética, porque trabalhar em empresa é diferente de você ser uma profissional dentro de uma casa. Dentro de uma casa você tem que ser muda e surda. Como é que é? Muda e surda. Muda e surda. Fazer igual uma caquinha, né? O que você ouviu lá tem que ser discreto. Não te diz respeito. O que os patrões estão fazendo, o que eles estão falando, não te diz respeito. Exatamente. Cabe a gente você está dentro da casa da pessoa, mas não necessariamente você tem... interferir na vida deles. Interferência, né? O livre-arbítrio ali de chegar e opinar em alguma coisa. Se pedir opinião, ok. Isso, e outra coisa, você tem que entender que você não está ali para sempre, então você precisa de uma referência, porque assim que você sai dali, você vai para uma outra casa, lugar. Que é uma casa totalmente diferente. O nosso nome nessa área é o que mais vale. Você tem que preservar o nome da gente. É o que vale, exatamente. E Belo Horizonte é uma cidade muito pequenininha, né? A gente fala que Belo Horizonte é uma capital, mas é uma roça. Hoje em dia, elas com esses grupos de mães, se você é boa, elas enchem sua bola no grupo de mães. Mas se você fez alguma coisa, pisou na bola, então você não consegue. Eu costumo brincar, né? Que uma pessoa satisfeita fala para 10. Exatamente. E uma pessoa insatisfeita fala para 1000. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que pisar em ovos, literalmente. Eu tive um grande problema quando eu saí do Felipe. O Felipe é 24 horas, por 11 anos. Mas você apega, né? Então, assim, era assim, Cida e Felipe, Felipe e Cida... Igual... Era quase a mesma coisa. Era. E era isso que eu queria perguntar. Como é que vocês trabalham com esse desligamento aí? Quando chega a hora, fala assim, olha, obrigado, daqui para frente... somos nós. Isso. Como que corta esse cordão umbilical aí? É difícil de cortar. Eu trabalhei numa família, aqui na Savassi, eu trabalho aqui na Cláudio Manuel. Aí eu trabalhei 7 anos com essa família. Hoje eu estou em uma casa que o prédio fica na esquina. Então, os meninos que eu olhei... Você vê. De lá, eles balançam o paninho que eu consigo ver do lado. Aí, meus patrões... A minha patroa me indicou para esses patrões que eu estou hoje, mas eu tive entrevista para ganhar melhor em Nova Lima, mas eu preferi ganhar lá para ficar perto, porque a gente apega. Então, assim, eles passam o fim de semana comigo. Minha patroa de hoje viaja. Eles dormem comigo no emprego que eu estou hoje. Ou seja, então, eles acabaram que eles migraram, né? E os outros que eu deixei, aí você fica assim de 3 a 4 meses com aquele coração apertado, com saudade. Igual, eu tenho Bárbara. Você acostuma. Bárbara hoje é uma geóloga, está trabalhando para esse mundo de meu Deus. Nossa, eu tenho contato até hoje, entendeu? Eu acompanho no Instagram os meus meninos e as minhas meninas. Que hoje estou com meninos aí. Uma é advogada em Brasília, a outra agora é médica, o André é engenheiro.
E, assim, os vários meninos e meninas que eu cuidei na minha vida, a gente acompanha pelo Instagram e tem o maior carinho do mundo. E você, Igual o Yolanda, Felipe. tá aproveitando a situação, né, desse conhecimento seu todo. E você começou a dar curso também de cuidar de Sim, criança, eu abri né? uma agência, né, a Mar Baby, e a gente está tentando preparar essas meninas que estão vindo Isso. hoje, porque elas estão muito cruas. Com certeza. Infelizmente, foi o que a Didi falou, a Edivane falou, que a profissão de babá, como ela se tornou uma profissão mais chique, tem muitas pessoas vindo Ela é muito pelo visada, salário, ela é Pelo muito salário. visada. Tem muitas A pessoa crua, a pessoa não e sabe, tem né? muita gente vindo Troca uma pelo fralda. dinheiro. Não adianta. Então, assim, tentando preparar essas pessoas. Eu vou contar uma coisa pra vocês, um episódio que aconteceu aqui, rapidinho. Eu sou amiga da Lia, da Núcleos de Cuidado, a gente é amiga há muito tempo. E aí, um dia, uma garota me pediu pra conseguir um trabalho pra ela com a Lia. Eu falei, ô Lia, tenta arrumar pra ela, ela veio do interior, tá precisando, etc e tal. Lia falou, pede pra vir aqui que eu vou fazer uma entrevista com ela na agência. E Lia dá curso na agência. Uhum. E na época, ela tinha um salão enorme ali na Avenida Brasil, perto da Praça da Liberdade. E enquanto tinha um monte de babás lá fazendo curso, dando banho nos bonequinhos, a menina chegou, ela começou a conversar com a menina e no telefone com a filha dela o tempo todo. Ela só aguarda um pouquinho que eu tô com um problema com a minha filha. E conversando com a Larissa, a filha dela. E aí, nesse tempo que a menina sentada de frente para ela, ela desligou o telefone e falou, você me desculpa eu atrasar a entrevista com você, porque a minha filha tá cuidando do filho da vizinha, que a vizinha teve um problema, mas o menino tá fazendo muita birra. E aí, a minha filha não tá tendo paciência, e aí eu tô tentando ver o que eu faço aqui, que o menino é muito birrento. Aí ela, Deus me livre de garoto birrento. Nossa senhora, não sei o que, não sei o que lá mais. Aí, Lia, super educada, conversou com ela, falou, me passa seus contatos, eu chamo você se aparecer alguma coisa. E em seguida me ligou. Falei, Edivane, eu fiz uma pegadinha com a menina. Nossa. E ela simplesmente caiu. Como eu vou conseguir um trabalho para uma pessoa que eu fiz uma pegadinha? Ela vem na entrevista e fala, Deus me livre de minha birrenta. Nossa. Você entendeu? Não tá pronta. Não adianta. Então, assim, ela foi, ela quis ir, porque ela viu que o salário estava bacana, mas ela não tinha vocação para aquilo. Tem E acontecido muito, tem se acontecido acontecesse muito dela, isso. né, conseguisse um trabalho de outra forma, se Lia não tivesse feito essa pegadinha com ela ia fazer o quê? Ela ia sujar o nome das babás, porque toda pessoa que suja o nome da gente por algum motivo, você olha a profissão, olha, aconteceu isso, um médico fez isso de errado, aí já todo mundo fica de olho nos médicos. Ah, uma babá fez isso de errado, porque todo mundo, entendeu? O restaurante tal teve um problema. Generaliza a informação. Ninguém igual olha. assim, tem babá que elas misturam. Suponhamos, vira e fala assim, olha, no final de ano nós vamos pro resort, né? Você, né, quer ir com a gente e tal. Tem babá que acha que ela também tá indo passear. Nossa, tem uma história de Entendeu? uma babá, gente, que ela veio, uma vez a gente conversando lá no condomínio, talvez você até conheceu essa babá. E ela Conheço virou um tanto, pra viu? gente, pois é, e ela virou pra gente, para o grupo, a gente conversando de viagens e tal, sobre ética, sobre postura em viagem, e aí, né, o que você leva, e como que você se veste, as meninas perguntando pra gente e tal, e a gente explicando, ela virou para mim e falou com a gente, né, no grupo, se não for para mim aproveitar, colocar o meu biquíni, Pois é. eu A gente não tá indo vou. a trabalho, né? Uai, mas você tá Eu não indo. vou, o patrão quiser que eu viaje com ele, eu vou viajar e eu vou pôr o meu biquíni, vou pra praia e vou aproveitar também. Então, assim, tá faltando ética, tá faltando postura. Comprometimento. Sabe? Né? Comprometimento. E, acima de tudo, eu acho que amor e carinho. Isso. Porque Isso a gente mesmo. tá vendo cada história, a gente tá vendo cada coisa que Só é muito que triste da o gente que ver aconteceu isso. comigo? Eu tive que, quando eu saí do Felipe, eu tive que procurar um psicólogo. Por quê? Eu sofri demais Com o desligamento. com Com a desligamento. separação. Eu pensava nele e chorava. Aí eu pensava, será que ele já comeu? Será que ele... Amor Será? demais. Será? Entendeu? O amor demais. a E ao psicóloga... mesmo tempo você não consegue ficar ligando pra saber, né? Não. Não tem como você ficar. Como é que você tá? preferindo. Como é que você Então, tá? a psicóloga... Você tá chegando a ser cuidar do meu próprio psicóloga filho, né? me disse É. o seguinte... Olha, Aparecida, você pode amar, né? Você pode ter todo o carinho, mas você tem que colocar na sua cabeça. Você não é mãe. Você não. Isso aí. Você A não mãe é é mãe pra dele, sempre. você é a babá. Quem tem que preocupar se ele está comendo, se ele está bebendo, se ele está dormindo, é a É a mãe mãe. dele. Verdade. O amor que você tinha que dar, o que você
teria que fazer, você fez até o último dia que você trabalhou lá. Por falar em amor, Lena é minha irmã. Ela trabalhava no hospital e eu sempre trabalhei nessa área com criança. Foi uma das coisas que eu consegui realizar muita coisa na minha vida. Foi trabalhando com recém-nascido. E eu passei um período assim, que eu saía de uma casa, ficava um contrato 3 meses, 6 meses. E eu tinha que me encaixar de acordo com cada mãe. É muito complicado. E aí eu brincava. Eu falava assim, eu chegava no primeiro dia na casa, eu já brincava. É hora de ser super nani. Eu já não sou Edivane, eu sou super nani. Eu já incorporava ali. Aí eu já dava uma olhada na casa, como era o ambiente, eu já sabia mais ou menos como eram as pessoas. E aí quando a minha irmã, ela teve um problema com o esposo dela, que faleceu tem pouco tempo, ele teve diabetes, ela passando dificuldade, trabalhando igual uma maluca e não conseguia pagar um tratamento para ele. Eu falei assim, eu tiro você dessa vida. Eu sei que o seu sonho era ser enfermeira. Paga ali Corém todo mês e tal. Eu falei, eu consigo tirar você dessa vida. Você tem que querer. Aí, um dia, ela criou coragem, saiu do hospital e eu consegui colocar ela nessa vida que hoje ela proporciona a ela uma vida estável. Né? Conseguiu, até o final da vida do esposo dela, dar um belo de um plano de saúde para ele, do tipo assim, que ele atendia no Vila da Serra. Entendeu? Então, ela conseguiu isso através de enfermeira, trabalhando no hospital de enfermeira. O marido não tinha um atendimento que ela proporcionou para ele como babá. Conta aí, Helena. É porque, na verdade, assim, o Conselho Regional de Enfermagem, ele funciona de igual para igual em qualquer lugar. Então, não existe... a enfermeira, ela rala, mas o salário de uma enfermeira não passa de R$ 1.800. Verdade. Enfermeira, Tem lugar que é um salário. E aí, era aquele perrengue, aquele sofrimento, sempre faltando coisa. E aí, quando eu por mais que eu tinha minha experiência de hospital, mas não tinha nada a ver cuidar de um bebê que saiu do bloco cirúrgico com um bebê dentro de casa. Então, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então, eu precisei ir para a agência, para a mulher da agência me capacitar, para eu poder entrar na casa de família. E aí, eu até falei, será que eu vou me adaptar? Porque eu nunca tinha trabalhado em casa de família. E ela falou, fica 3 meses, se você não gostar, você sai. 3 meses virou. Os 3 meses virou o quê? Que o dinheiro supriu todas as minhas necessidades, minha geladeira estava cheia. Já estava cheia. Meu marido, que eu ia no posto direto. Você não ganha? Eu falei, gente, eu vou continuar sendo barata. Tinha uma curiosidade aqui. Vocês pegam o bebê recém-nascido. A gente entra, na verdade... E aí vocês chegam até os 11 anos de idade? Foi o limite que vocês pegaram, né? Então, vocês pegam a transição... Isso. Várias transições, na verdade, né? Até chegar à bendita da adolescência. Como que vocês lidam com esse processo? Porque vocês não são mães, não são pais, não podem chamar a atenção, né? Nem corrigi-los. Como que vocês fazem isso daí? Sim, porque não é uma fase muito fácil, pelo que a gente vê, né? A gente pode corrigir. Hoje a gente pode. Até nas reuniões de escola, as psicólogas da escola, quando vai fazer reunião com os pais, pede a gente para ir juntos. Porque o que elas falam? Que hoje a criança fica mais tempo com a babá do que com os pais. Então, não tem como você educar uma criança se ela não te respeita. Então, a criança precisa respeitar a gente sempre dá o exemplo. E a gente está sempre buscando, procurando ler, comprando livros que ajudam a gente a crescer, a lidar só com palavras. E hoje em dia, a gente tem que prestar mais atenção ainda, porque tem aí... autismo, TDAH. Então, tem os transtornos, né? Você tem que ter um olhar clínico nas crianças. Verdade. Entendeu? Para ver se realmente... Será que é uma birra mesmo? E não é fórmula de bolo, receita de bolo, né? Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Então, a gente tem que ter, assim, a gente tem que ser especialista. E a maior parte das vezes, a gente que é babá que descobre as coisas. Sim, Aí a gente descobre, fala com a mãe fala com a pediatra confirma. Tudo que a gente fala, a mãe fala, mas a minha babá falou.
Porque você está ali, você está atenta a O tudo. tempo todo. Conhece. Então, a criança, você passa mais tempo com as crianças agora. Tem pediatra que exige a babá junto, entendeu? Na hora da consulta. Porque o pediatra sempre sabe que quem vai dar banho, que vai cuidar, que vai descobrir certas coisas, Sim. acaba que a gente, né? Porque tem mães que trabalham fora, tem algumas que até não tem muita experiência, fica com medo até de dar um banho. Sim, com certeza. E aí a gente é que vai É que eles ali, falam que é a lidando. babá que vai cuidar da comida, que vai dar o banho, entendeu? Então, por isso que eles precisam de saber, a criança está alimentando. E hoje em dia tá? tem muito daquelas questões também, né? Porque, pelo menos assim, hoje eu tô com 41 anos e na minha infância não tinha. Não tinha essas questões de bullying, Isso. não tinha esses tantos títulos, né, que existem hoje para tantos rótulos, Não era tão- tantos rótulos, né? Não, exatamente, rotulado. Como que vocês lidam com essas coisas também? Eu não sabia, uma novidade, não tinha essa informação de que vocês hoje têm uma certa autonomia A gente Sim. nesse processo de desenvolvimento da criança. Em Porque tem algumas que saber, ô, casas, tá, Carolina? Carol? Diga-se de passagem, Isso. não são todos os patrões que dão liberdade pra gente. Eu tenho amigas trabalhando que não podem falar não para criança. Tem casas Entendi. onde a babá Ai. não tem autonomia nenhuma de falar, olha, não. Não, A palavra não pode ser dita. Aí fica Eu- complicado. Eu Aí assim, fica complicado. lá onde eu trabalho, Fernando e Rodrigo me dão autonomia de chegar para Maria e para o Theo e de chamar a atenção deles e de corrigir eles. Claro que não é da forma que o pai e a mãe têm que Claro. corrigir, né? Você não vai pegar um menino, você não vai sacudir um menino, você não vai segurar um menino, né? Mas conversando. Eu acho que tudo hoje é muito conversa. Eu Porque a consigo- própria criança hoje, ela já Exatamente, sabe os já direitos sabe, exato. dela, né? Exatamente. Isso. Você fica numa sinuca de bico. Tipo assim, como é que eu vou chamar a atenção dessa criatura? Agora, no meio de uma birra, no meio de uma... né? Hoje as crianças, elas têm muita autonomia. Sim, elas são muito espertas. têm Elas muito... têm uma visão muito grande. Elas conseguem falar assim, eu quero ponto final. Exatamente. Mas, O olha, tal do como a gente celular tá- hoje, o tal para você tirar um celular, um tablet. Deve ser Como a gente tenso. está na área há muito tempo, a gente percebe quando é birra, quando quer chamar Quando é atenção. cansaço, às vezes a criança está muito lá no- cansada. Se é choro de fome, se é choro de Isso. sono. se Lá é... no meu trabalho, mesmo o meu patrão, ele trabalha demais, ele é um advogado dele, trabalha demais. E às vezes ele chega cansado e eu falo para ele, ô, seu Mário, as pessoas chamam ele de doutor, mas dentro de casa eu chamo ele de seu Mário. Eu falo, seu Mário, o Gugu está chamando sua atenção. Ele quer seu colo. Ou então a Camila também. Aí, gente às já vezes, conhece, ele né? deita no chão, Quando é chorando, falta chorando, dos Camila. pais. Camila, pega Gugu Maria- um pouquinho no Maria- colo, ele está chamando sua atenção. Então, a gente entende É verdade. se é uma birra. Se é uma birra. Quando é uma birra, a gente Como pega no você fica colo. muito tempo, você entende a criança. O que ela está falando? Você consegue fazer um mapa, né? Exatamente. O choro da criança a gente sabe, ó, tá gripando. Uma criança hoje não tá bem porque tem alguma coisa errada. Se fosse assim, eu vou pedir para vocês, assim, deixar uma mensagem hoje para quem quer começar a trabalhar de babá. Qual mensagem? Eu quero que cada uma de vocês dê essa mensagem de acordo com o perfil de vocês, assim, com o coração. Começa aí, Acida. Que mensagem você diria para quem está querendo começar a trabalhar? Tá já começando, ou pretende fazer um curso? O que você diria, assim? Primeira coisa, preparo. A primeira coisa, tem que estar preparada. Entendeu? Segundo, é isso que eu quero? Não pensar em salário. Vou conseguir sair da minha casa e ficar uma semana fora? Pensar em Isso. realização profissional. Vou ter que ficar, a patroa que é 24 horas, segunda a sexta, eu vou Natal, eu gosto Réveillon. da balada. Exatamente. Eu Eu vou ter que sair da balada, Cansada. entendeu? Eu tenho uma Então, irmã que assim, trabalha no Vila da Serra, né? Por várias vezes eu tentei conseguir trabalho para ela. Ela falou assim: eu não consigo dormir fora da minha casa. Então, eu prefiro assim, ganhar menos. Então, Responsabilidade, você tem que ser responsável, entendeu? Naquilo que você faz, gostar. Se você não gostar de criança, se você não tem aquela responsabilidade, Não esqueça. Entendeu? Não vai, porque não consegue. Não vai. Se não consegue ficar dentro da casa 24 anos. 24 horas, de segunda a sexta, não vai. Gosta da balada?
Não vai. Não vai. Helena, você. Então, e é isso aí, e entender que, na verdade, a gente é um profissional em domicílio. Você tem que ter ética, você tem que ter linha. Eu já vi patroa reclamar, a minha babá anda descalço pela casa fora, a minha babá levanta de pijama, fica até meio-dia. Então, você tem que entender que ali você é um profissional. Que você está ali como um profissional, você tem que ter ética, você tem que ter discrição, você tem que saber lidar com a outra colega que trabalha cuidando da casa. Com certeza. Tem uma coisa que a gente brinca muito, eu e ela, a gente brinca muito. Ela fala assim que eu tenho muito bom gosto para escolher roupa. E aí a gente brinca muito porque nós duas, a gente às vezes fica arrumando cabelo junto lá com o Juninho. E aí ela fala assim, gente, eu de tanto observar, porque essas mulheres, elas se vestem muito bem, são glamourosas. Então, você observar o jeito que elas sentam no restaurante, o jeito que elas conversam, o jeito que elas se vestem, por mais que você não vai estar numa loja no Vila da Serra, você vai estar na loja do Barreiro, você consegue escolher roupa. Do Barreiro? Você consegue escolher roupa. Você consegue escolher roupas boas, você para de vestir aquelas roupas que te deixa estranha, que tipo, deixa. Não é, tipo assim, como diz Caco Antibes, lá vai um pobre. Não, um pobre bonito. Um pobre bonito. Porque, assim, eu ouvi nessa entrevista que a Edivane falou, que saiu no estado de Minas. Então, assim, não pode misturar. Que eu achei que naquela entrevista, a babá que foi entrevistada, ela misturou. Que ela virou e disse, eu frequento o salão São Bento. Gente, a gente não pode misturar. Empregado, empregado, patrão. Você entendeu? Empregado, empregado. Não. Eu não vou para o salão do São Bento, eu não vou para o salão... Até porque você não tem que... você não possa. Porque você tem... mas só que porque assim... Desnecessário. Talvez, às vezes, desnecessário. Desnecessário, vou gastar meu dinheiro. Exatamente. É Às vezes, porque você não pode se iludir com o estilo de vida, com Claro. Achar que você tá rica. né? Eu acho Achar o que você seguinte, literalmente fala assim, já que tenho eu estou outros- dentro de uma casa de alto padrão, a minha vida aqui de compra de supermercado, de açougue, vai ser alto padrão? Não, até porque se você Entendeu? perde aquele salário um dia, você fica doido. Com certeza. Então você tem que saber adaptar. Tem bom gosto, aprendeu, tem bom gosto, sim, tá com salário bacana, mas começa a aproveitar aquela situação, igual você tá comprando apartamento, você mora no condomínio de luxo. Adoro falar isso. De luxo. Ostentando. sem ter um centavo. Vai lá. Conseguiu o próprio carro, entendeu? Sim. Consegue ter uma vida confortável. É uma Então, pra profissão que vai te misturar? dá isso, né? Mas você tem que se colocar no seu lugar. Tipo assim, Ó, por Carol, mais que toma eu tô conta ga- eu aqui tô da bancada ganhando- que eu só vou corrigir um Eu tô negócio. ganhando um salário bom, mas aí eu continuo pobre do mesmo jeito. Amanhã... Pobre não, mas a gente administra o certeza. dinheirinho, mas... Isso, tem que saber administrar. Eu sou uma acho o madame. seguinte, essas meninas que estão pensando em entrar na profissão, eu acho que elas têm que pensar em crescer, né? Se você quer entrar na profissão, se você quer ser uma boa babá, primeiro, você tem que ter jeito para o negócio. Tem que ter paciência, tem que ter disponibilidade, né? A coxinha da Porque por muitas vezes você vai ter que viajar com o patrão, vai ter que ficar fora 15 dias, 20 dias. Se for para uma viagem do exterior, tem que ficar mês. Então você tem que ter disponibilidade, você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com você e com o próximo. E tem dia você não está bem. Exatamente. Tem dia que a gente não está bem Você tem que mesmo. abdicar da sua vida Isso. por um determinado Exatamente. tempo e desenvolver ali, propósitos. né, sustentar aquela Exatamente. família por um tempo. Eu fui gerente de vários restaurantes chiques em Belo Horizonte. Hoje Sim. nós estamos bem gourmet, Né? então. Pois é, fui gerente de restaurantes chiques em Belo Horizonte e resolvi retornar para a profissão de babá, de cuidadora de criança, primeiro pelo amor, né? Primeiro por amor, porque é uma coisa que eu gosto. Tanto que eu fui para a área de pedagogia, fazia administração, fui para a área de pedagogia por causa disso, né? Para ganhar conhecimento dentro da área. E assim, pelo salário, sim. Que é um porque salário bom. é um salário muito bom. Eu crio 2 filhos sozinha, né? Sou mãe solo, como dizem aí hoje. Então, assim, é uma área que está pagando muito bem? É sim. Mas Uma área que exige muito. uma área que exige muito Para da você ter uma gente. ideia, pesquisa, as babás de Belo Horizonte, não todas, né? Só perde para babá do Alok.
Opa! A gente não pode reclamar Mas realmente. a mulher da agência, quando prepara a gente e vende uniforme, ela fala assim, olha, fica você sabendo que para você usar essa roupa branca, você tem que ter sangue no olho. Exatamente, é verdade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Só que quando você gosta, fica fácil. Tranquilo, Fica com fácil. certeza. Meninas, E aí a gente ostenta. A Didi, sem dinheiro. Você mesmo sabe que a gente diverte muito. diverte muito. A A gente ostenta. diverte muito. Uma coisa que eu gosto demais, eu falo muito pouco sobre a minha trajetória nas redes sociais, é a minha profissão. Porque como eu sou uma mulher que eu mexo muito nas redes sociais, então eu evito falar um pouco do meu trabalho, né? A gente, quando a gente trabalha na casa dessas pessoas, a gente tem acesso à casa delas. Sim, com certeza. A chave. Então, eu fico assim, eu É a passei... descrição, né? Isso, eu passo um tempo, assim, quando eu estou trabalhando com eles, quando a ferida aperta, que eu estou precisando de dinheiro para fazer uma cirurgia plástica, um trabalho babá. Eu pego uma criança e tal. E aí, as pessoas não entendem, ficam achando assim, ela ostenta, de onde saiu? Não sabe o quanto que a gente perde trabalha. sono, Exatamente. o quanto que a gente, às vezes, passa de hora de comer, porque você vai cuidar do neném, você não vai deixar, por mais que você tá com fome, você não vai deixar o neném chorando, porque você vai não tem almoçar. Já aconteceu da gente almoçar com o neném no colo, O que já no carrinho, aconteceu? tadinho. O que já aconteceu comigo? Eu almoçando, deixar a comida. Para cuidar do neném da criança. Quando eu voltar, a empregada já jogou minha comida fora. Isso acontece Então você muito. tem que saber lidar com tudo. E eu gostaria muito, e eu tenho uma coisa legal que todos os lugares que eu trabalho a gente acaba fazendo amizade, que tanto que você foi amizades que eu fui Sim, fazendo nos verdade. condomínios onde eu fui trabalhando. E eu quero agradecer demais todas as babás. Com E as empregadas certeza. também, que Sem hoje dúvida. faz parte da minha vida, porque eu fui conhecendo ali dia a dia, através do meu trabalho, fui conhecendo, e se tornou amizades, assim, sabe assim, de a gente trocar figurinha Com de uma certeza, casa da da outra. vida, da vida, Amizade da da vida, vida. para a vida toda. Pra Patrocínio para Pobre Cash. Então, seguidoras, me apoiam. Lógico. Então, são bem Nossa. bacanas. Eu queria agradecer aqui em nome de todas as babás. Eu queria mandar um abraço do Pobre Cash Mineiro, que a gente ostenta sem dinheiro e só no luxo e no glamour. Meninas, muito obrigada por estar aqui. Nós que Muito nós obrigada por agradecemos. contar um pouco da história de Muito vocês aqui no Você e a podcast. Carol. E vocês podem ter certeza que eu vou ver esse Pobre Cash Mineiro aí Bombando. super Deus. bombando. Vocês podem ter certeza. Pode nos convidar que nós voltamos. Voltaremos, isso aí. Vamos Vai ser a voltar parte com 2. certeza. Parte 2. Nós vamos ter que fazer uma parte 2, né? Porque eu quero saber da viagem para os Estados Unidos. Ah, mas eu vou contar. Como é que Não, vai ela não vai nessa para os Estados ser? Unidos. No final do ano ela tem outro. Holanda. Meu Estados Deus, Unidos, não, Holanda. você foi para Eu lá. fui pra E ela lá. vai para lá. Ela vai agora em julho Para Nova York, e depois, no final do ano, para Holanda. para Holanda. Eu passei Eu vou fazer um em Natal, desafio, em então. Nova Na hora que você chegar lá em Nova York, você vai para Times Square, chega lá na gente Ela vai fazer um vídeo para mandar Tira para uma nós. foto e manda um abraço pra gente. Não, ela vai mandar um Nós vamos vídeo. ficar no Isso hotel, mesmo. 2 quarteirão do Central Park. Ela vai mandar um vídeo pra gente. Ela Você vai vai mandar um gozar vídeo. de uma mandar. vez de Mas eu manhã. agradeço muito aos meus patrões, né, pela confiança, pelo carinho. Eu também. Com certeza. E vale a pena, né? Eu sei que a entrevista está acabando, mas vale a pena esse processo. Aí eu cheguei do interior aqui com a mala, hoje eu tenho meu apartamento. É Hoje isso eu mesmo. tenho uma vida digna. E Sem tudo através dúvida. do Pagou um trabalho de curso babá. caríssimo de hora almoço para sua menina, Minha filha. né, que conseguiu passar na prova da ANAC, Da ANAC, que poucas pessoas conseguem. Então, isso tudo assim com trabalho de babá. Então, a gente tem que ter eu orgulho. também. De Graças cheiro a o Deus. peito e Tem falar que assim, ter. eu tenho orgulho da minha Tem É profissão. muito difícil, mas a gente Com vence. certeza. A gente vence. Muito obrigada, que não é, né? meninas. Obrigada a vocês. Obrigada. Isso são de parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Adorei. Nos oferecimentos de gelo Reibi, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu gostaria que vocês olhassem aqui no telão. Ah, nenanha! Ai, eu! Olá, pequenininha que eu olhava antes. Quem consegue bater palma mais Ai. forte? Ele hoje está com 4 aninhos. Bem alto! Mais alto! Pra baixo! A Sofia, essa de amarelinho, era que eu olhava. Esse Theo era o que eu olhava e não sai de lá. Bonitinho. Porque fica atrás de mim. Viva Gustavinho! É, que gracinha. Ah, e hoje ele tá com Que 4 aninhos, gente. Eu continuo lá. Eu continuo lá. Eu tô feliz que eu tô mais magra hoje.
Ai, gente, hoje ele tá com 4 aninhos. Ai, ela é minha patroa que me ama e eu amo ela. Que gracinha. Que Amei. legal. Ela mandou esse vídeo pra mim. Ah, que gracinha. Mandou o vídeo. Ela não me falou. Fernanda. Lolô, Tá no pagode? cadê seus cabelos? Presos. Ai, que gracinha. Você parece Olha, ela fez de traição comigo. Barreira. O Theo é. Mulher chique é essa, hein? E a moça é quem? Uma amiga minha, que lindo. Que lolô grandona, Mulherão, né? mulherão. Essas são as babás lá que fizeram aniversário surpresa pra mim. Passando aqui hoje para desejar para vocês uma feliz Dia das Mães, em especial Você para olhou mim, ele? que é uma mulher incrível. Meu filho. É muito É seu especial filho? para nossas vidas. Ai, achei que era um menino que Graças você a olhou. Deus, minha mãe sempre criou a gente com muito carinho, na base de muito respeito, muito amor. E eu tenho super orgulho da minha mãe pela pessoa que ela é. Pra mim ela é um exemplo a se seguir. E eu te amo muito, mãe. Pra todas as mamães aí, um feliz Dia das Mães e que o dia de vocês seja incrível. Que gracinha. Isso é uma prova de que você sair de casa e deixar seu filho em casa para trabalhar. Não, assim, é a educação. Com certeza, com é um certeza. exemplo. Oi, pessoal. Bom, se o objetivo desse encontro é falar de cuidado, né, eu não poderia ficar de fora e deixar de agradecer a Cida por todo o cuidado que ela tem comigo e com minha família. Na verdade, a gente já tem uma convivência de muitos anos e por mais que eu tente ser uma pessoa que consiga fazer as coisas, certamente sem ela tudo seria muito difícil, porque ela conhece a rotina, ela conhece como que funcionam as coisas da casa. Então, se eu tenho algum imprevisto durante o meu dia de trabalho, eu sei que ela é uma pessoa com quem eu posso contar, né? E a melhor parte disso tudo é que, como eu tenho que pensar em muitas coisas e resolver muitas coisas, às vezes a gente fica exausta, né? E a gente tem vontade de ter alguém que cuide da gente mesmo. E a Cida sempre aparece com uma receita nova, com uma ideia nova, que ela tem pensando em me agradar. E isso é uma coisa que me traz uma imensa felicidade, porque ser cuidado é uma coisa muito preciosa e muito poderosa, né? Então, a presença dela sempre foi uma alegria. Ela é uma pessoa que a gente confia muito, que é de casa. E eu acho que hoje, mais do que nunca, ela estando aí representando pessoas que cuidam de pessoas. Que legal, Cida. Esse é o meu menino. Carol Gataz, a sobrinha dela, eu cuido da sobrinha dela. Aí, ó. Muito obrigada mesmo. Ó, a gente que agradece pela Essa oportunidade. surpresa aí para vocês. As mães ficaram assim enlouquecidas quando eu pedi elas o vídeo. Tanto que a patroa da Cida estava dentro do carro na hora. Ela falou assim, agora! E gravou, né? A Camila também, a Fernanda. Então, assim, eu só tenho que agradecer aí as minhas cúmplices por isso. E mais uma vez, muito obrigada. A gente que agradece a oportunidade aí. Muito obrigada.